iremos fazer o seguinte exercício. Majara quer viajar ao final do período de um ano. Para isso, estuda criar uma poupança, mas está em dúvida sobre dois bancos, 1 e 2. O banco 1 tem rendimento mensal de 0,1% e o banco 2 tem rendimento de 0,5% ao semestre. Crie um algoritmo que leia o período da aplicação e a taxa de cada banco, que ao seu término mostra a mensagem: banco 1 é a melhor opção, caso o banco 1 possua o melhor rendimento ao fim de um ano, ou o banco 2 é a melhor opção caso o melhor rendimento seja do banco 2. Considere a fórmula do rendimento: M igual a C vezes 1 mais I, isso elevado ao quadrado, isso elevado a N, perdão. Considere a fórmula do rendimento abaixo: M igual a C, entre parênteses, 1 mais I, isso elevado a N, sendo M o valor total no fim da aplicação, C o capital aplicado, I a taxa de juros, ou rendimento, como você quiser, e N o período da aplicação. Considere que o capital inicial será de 1000. Observação: N deve ter a mesma unidade de I. Exemplo: um bimestre igual a 2 meses, um ano igual a 4 trimestres. Significa, caso a taxa seja dada em mês, você tem que converter o período para meses. Caso a taxa seja dada em bimestre, você vai ter que converter para bimestre e aí por aí vai. Então, primeiramente, vamos estar extraindo as informações do problema. Primeiro, ele nos diz que no banco 1 a taxa é 0,1% ao mês. No banco 2 a taxa é igual a 0,5% ao semestre. Nos diz que o N é igual a 1. Também nos diz que o C é igual a R$1.000. E para finalizar, diz: para inscrever banco 1 é a melhor opção, caso, vamos colocar assim, M1, que é o montante a final da operação no banco 1 maior que M2, ou escrever banco 2 é a melhor. Só botar aqui. O banco 2 é a melhor opção caso M2 maior que M1. Muito bem, então aqui no nome do algoritmo. Antes disso, vamos dar um enter para ficar melhor de estar vendo. Uma coisa mais agradável aos olhos. Então vamos botar aqui bancos. As variáveis, vamos ter aí M1, M2 do tipo real. Aí, obviamente, se tratar de uma taxa quebrada, em M2 por se tratar de um número onde vai ter uma exponencial cuja base é um número decimal. Então, isso é do tipo real. E aqui vamos colocar N do tipo inteiro. Por que não vou colocar o C? Porque C já é um valor dado na questão. Ele não vai ser alterado pelo usuário. Então você pode considerar como se fosse uma constante nesse caso. Então, sendo uma constante, você já pode atribuir o valor direto no seu programa. Então vamos aqui no início. Antes de começar, dar um tab para dar essa margem, para facilitar a legibilidade dele. Então vamos lá, escrevo, digite a taxa do banco 1 e aí escrevo
Aqui no caso, eu vou estar usando o Escreval para, na hora que o programa estiver rodando, ter uma visão mais nítida do que está das mensagens. Assim na hora que for aparecer, que as mensagens forem aparecendo na tela de comando, não ficarem uma emprestada na outra, isso possibilitando o melhor uso desse programa. Então aqui Escreval, digite o período da aplicação, ponto, observação. Período deve explicar a taxa. Exemplo, se for nesse formato, ou seja, for uma aplicação, se a taxa tiver ao trimestre, o N tem que ser dado em trimestre. E por aí vai, se tiver a M em função de mês, se tiver a em função de ano, a B em função de bimestre, por aí vai. Vamos aqui daí a N. Dizemos que M1 recebe 1000, que é o valor do capital inicial, vezes 1 mais I dividido por 100, para poder termos o valor que aquela porcentagem corresponde. Isso elevado a N. Novamente o Escreval, digite a taxa do banco 2, leia aí, Escreval, digite o período da aplicação, observação, o período deve respeitar a taxa. Toma uma vírgula aqui para ficar um pouco melhor. Exemplo, ao trimestre, N tem que ser dado em trimestre. Estou aqui para ficar uma coisa melhor de ser entendido. Vamos colocar aqui que I igual ao trimestre, N tem que ser dado em trimestre. Então, observação que nós colocamos para o usuário, leia N. Dissemos que M2 recebe 1000 vezes 1 mais I dividido por 100 elevado a N. Aí, por fim, a comparação para escrita, se M1 maior que M2, então eu escrevo banco 1 é a melhor opção. Se não, escrevo banco 2 é a melhor opção. Muito bem, então agora vamos testar. Taxa do banco 0.1, o tempo de aplicação. Aqui que se eu expandir isso aqui, se desse para expandir aqui, daria para ver melhor a condição. Então, no caso, a taxa do banco 1 está em mês, então 1 ano igual a 12 meses. A taxa do banco 2 é 0.5 e a taxa do banco 2 é 0.5 ao semestre, 1 ano são 2 semestres. Bom, como podemos ver, o banco 1 é a melhor opção. Então, ficamos por aqui, até a próxima.